Boa noite a todos, meu nome é Paula Bermesch, eu sou professora de História da Arte e da Arquitetura da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Unesp, campus de Presidente Prudente. Essa é a segunda aula do curso livre de História da Arte, o curso de extensão, e ontem nós começamos, a primeira aula foi sobre Dante Alighieri, alguma coisinha da comédia introdutória, e hoje eu vou falar sobre a Santa Ceia de Leonardo da Vinci. Hoje vocês nem precisam me ver, porque vocês têm que ver a obra, não é? É uma obra por demais conhecida, é um afresco, uma pintura na parede. Vocês estão vendo aqui na foto, a foto corresponde ao local onde essa pintura está, num convento em Milão. É um refeitório, um antigo refeitório. E a história dessa pintura, ela é uma história muito curiosa. Leonardo foi a Milão a trabalho, ele fez várias coisas em Milão, ele deixou um bom rastro de destruição em Milão, vamos dizer assim, e uma das coisas que ele deixou em Milão foi a Santa Ceia. Então, Giorgio Vasari, que foi o biógrafo dos artistas do Renascimento, ele também é artista, em 1555 publicou As Vidas dos Mais Excelentes Pintores, Escultores e Arquitetos. Em 1563, ele publica de novo uma edição revista e ampliada da obra, e a primeira coisa que eu vou citar para vocês, então, é a biografia que o Vasari escreve sobre o Leonardo. Ele nos diz que Leonardo havia combinado com os monges desse convento de fazer essa pintura. Aconteceram alguns imprevistos, Leonardo se desentende com os monges e diz Vasari, uma coisa muito curiosa, que quando Leonardo termina a pintura já estava em ruínas. Isso deu ensejo à hipótese de que Leonardo deliberadamente errou quando ele fez o afresco da Santa Ceia. Leonardo errar, né? A gente tem essa visão de Leonardo, grande gênio, e aqui a gente precisa começar também a trabalhar com algumas categorias. Esse conceito de gênio é um conceito que surge na filosofia alemã do final do século XVIII, muito depois da vida de Leonardo. Vocês estão vendo aí pela data, né, do slide, 1498 foi quando Leonardo fez a Santa Ceia. Então, quando nós utilizamos os conceitos de uma época para falar de outra, nós precisamos tomar cuidado para não incorrermos no anacronismo, um grande problema, você julgar uma época com as ideias de outra. O que eu quero dizer com isso é que Leonardo, por incrível que nos pareça, ele não se via e não era visto como um gênio por seus contemporâneos. Tudo bem? As pessoas o viam como um grande artífice, artesão, um grande mestre. Tinha uma grande mão, uma grande capacidade de desenho, como diz o Vasari. Ele tinha uma enorme capacidade de desenhar, de conceber e de realizar obras de arte. Essa grande capacidade de Leonardo, nós vemos aqui na Santa Ceia. Vemos sim, né? Aqui um pouquinho mais de perto. Qual que é a grande questão aqui dessa obra? O tema é um tema difícil. Por que eu digo que é um tema difícil? São 13 pessoas numa mesa, o artista precisa encaixar 13 personagens numa mesa. E não são qualquer personagens, né? Não são os discípulos de Jesus e o próprio Jesus. E se vocês forem ler os evangelhos, a descrição da cena ela é muito rápida, né? Então se diz que na quinta-feira Jesus se reuniu com seus apóstolos em Jerusalém e que eles tiveram esse momento de encontro e que neste momento você tem sucessivas ações acontecendo. É bem rápido, então Jesus lava os pés dos seus discípulos, acontece a refeição, ele divide o pão e o vinho e ele faz a revelação da traição. Ele diz que um dos discípulos o traiu. Leonardo escolhe este momento para
a representação. Ou seja, o tema é difícil, já na antiguidade o pessoal tinha dificuldade em colocar 13 pessoas numa mesa. Dentro desse tema difícil, Leonardo escolhe o momento mais dramático, o momento da revelação da traição. Como que ele resolveu as duas coisas? De um jeito que hoje nós consideramos absolutamente maravilhoso. Ele coloca todos os personagens do outro lado da mesa, como se o espectador entrasse neste salão que é construído a partir da técnica da perspectiva linear. Você vê que tem as linhas de fuga que se encontram atrás da cabeça de Cristo, e isso dá uma atmosfera, você tem uma continuidade do espaço atrás dos personagens, e os personagens, cada um representado, pensando uma reação diferente àquela revelação de Cristo. Cada discípulo foi pensado como um personagem diferente dos outros, são individualizados, e isso é maravilhoso, né? Então, ao invés de um bando de gente que parece todo mundo tem a mesma cara, não. Leonardo imaginou esses personagens com fisionomias, com gestos e com expressões. Os discípulos se surpreendem. Menos São João Evangelista, é o mais novo, ele está dormindo do lado de Jesus, né? Agora, o mais novo, o discípulo amado de Jesus, e que diz no seu próprio evangelho que foi o único discípulo a ficar com o mestre até o final no Calvário. Pedro, ao seu lado, se adianta, está agressivo, mas como assim? Né? Nós sabemos a reação de Pedro, pois Jesus vai dizer para ele, olha, em verdade vos digo, Pedro, até o amanhecer você me negará 3 vezes, né? Me rejeitará 3 vezes. É muito curioso que Leonardo não tenha utilizado aqui a técnica clássica do afresco, que já estava muito bem assente na arte florentina desde Giotto. E por que Leonardo fez isso? Isso é que é um grande mistério, né? Se ele, por rebeldia, deliberadamente errou, e aí deixou o afresco em ruínas, ou se ele queria fazer uma experimentação artística, ou as duas coisas juntas. Nós não sabemos, o Vasari também não sabe, mas o fato é que até hoje dá muito trabalho para manter a Santa Ceia de pé em Milão. Uma última coisa que eu queria dizer é que aqui nessa obra Leonardo conseguiu fazer algo extraordinário. Ele nos leva até a cena. A cena tem muita vida. É como se a gente pudesse imaginar e estar lá. E isso é uma grande conquista, não é? Então, muito obrigada. A gente vai continuando aqui nas nossas considerações. Até mais.